Olá, dia friozinho. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre purificação e yoga. É curioso porque tem várias técnicas de yoga que a gente fala de purificação, atividades de purificação. Em aula, a gente costuma fazer um ou outro exercício de purificação, como por exemplo as contrações abdominais, que ajudam a purificar o organismo e, consequentemente, ter um melhor funcionamento. Outros que a gente costuma fazer em aula são exercícios respiratórios de purificação, tipo os respiratórios rápidos ou respiratórios intensos, eles têm uma função de purificação do organismo. Por que isso é importante no yoga? Essa é a questão. Porque yoga vai muito além de uma atividade física. E se você pensar que as técnicas de yoga foram criadas há mais de 5.000 anos, e naquela época eles já pensavam em atividades de purificação, você pensa pessoas que tinham uma alimentação basicamente orgânica, como a gente diz hoje, né? Sem agrotóxicos, sem produtos industrializados, que não tinha poluição no ar, que tomavam água pura e mesmo assim precisavam fazer tantas atividades de purificação. Por quê? Porque o teu organismo mais purificado, digamos assim, mais limpo, mais em sintonia com o ambiente, ele vai aumentar a tua sensibilidade, vai aumentar a tua capacidade de autoobservação, né? Quer dizer, de observação de si mesmo e de observação no meio. E que faz parte dos fundamentos do yoga, faz parte da função do yoga, né? É você conhecer a si mesmo, você ter a capacidade de sentir, de ampliar a tua sensibilidade e a tua observação. Então, você estando com o organismo mais purificado, você vai conseguir ter uma sensibilidade maior para perceber as coisas à tua volta. Então, como a gente fazer? Tem algumas técnicas de yoga que a gente não costuma fazer em sala de aula, até porque requer um treinamento maior do que as pessoas que fazem aula de yoga costumam ter, são treinamentos mais avançados e requerem também um espaço mais preparado. Por exemplo, tem NET. NET é uma prática super simples de purificação das vias respiratórias. É extremamente eficiente para quem tem sinusite. Eu conheço pessoas que fazem diariamente e dizem que, assim, quando começaram a fazer, deu uma melhorada incrível na respiração, nas crises de sinusite, né? Reduziram. Então, que é uma lavagem das vias respiratórias. Não tem como fazer isso numa aula normal, né? Mas é uma técnica de purificação do yoga que é extremamente eficiente. Tem outras mais avançadas ainda que para você poder realizar essa técnica, você precisa fazer uma dieta, ficar no mínimo uma semana com diversas restrições alimentares para que você possa fazer a técnica, que ela consiste em outras técnicas, como por exemplo a contração abdominal, que é utilizada nessas técnicas mais aprofundadas, como o Shankar Prakshalana, que é uma limpeza total das vias internas, desde a boca, né, do aparelho digestivo e excretor. Então você faz uma limpeza completa. Só que para isso você precisa ter uma alimentação controlada, fazer uma dieta nos dias que antecedem e uma dieta nos dias seguintes dessa técnica, da execução dessa técnica, porque ela é muito profunda, muito forte, né, muito intensa. Outra técnica de purificação, curiosamente, é o silêncio. Você ficar em silêncio durante um tempo. Ficar em silêncio uma hora, para algumas pessoas já é difícil. Para algumas não faz nem sentido, é normal ficar em silêncio uma hora. Agora, ficar em silêncio um dia inteiro, 2 dias, uma semana, né? Isso provoca alterações no nosso organismo e na nossa mente. Você não falar, e quando eu digo não falar, a gente tem que lembrar que a comunicação não é só verbal. Então você costurar a boca, mas ficar gritando com as mãos, acaba não tendo o mesmo efeito.
Então, a gente já fez um vídeo sobre atitude interior e é importante em cada técnica que a gente utiliza. Então, se você vai fazer uma prática de purificação que é baseada no silêncio, tenta ter silêncio também em você. Então, não querer gritar com as mãos só porque você não pode usar a tua voz, né? Então, a prática de silêncio também é uma prática de purificação. E é curioso porque quando você começa a praticar técnicas de purificação, você começa a observar coisas que você não percebia antes no teu corpo, que você não percebia antes nas pessoas, no meio ambiente. Você começa a escutar melhor, você começa a sentir mais os odores, a distinguir. Então vai melhorando os teus sentidos. Eu tenho algumas práticas que eu faço, por exemplo, eu costumo fazer jejum uma vez por semana. Para algumas pessoas isso já é muito difícil, fazer um dia inteiro de jejum, Deus me livre. Não, não é tão difícil. Se para você isso é difícil, tenta ficar, por exemplo, um período, uma vez por semana, ficar um período sem comer. Tipo, até a hora do almoço. Né? Eu faço 6 refeições por dia, então um dia na semana eu fico sem comer até a hora do almoço, ou eu paro de comer às 3 da tarde. Então assim, vai fazendo e vai aumentando gradativamente. Fazer um jejum muito longo, às vezes não é recomendado, depende das tuas condições de saúde e tal. Eu sempre vou ter um acompanhamento de um nutricionista, mas um dia inteiro não tem problema, desde que você ingira bastante água. Tem algumas religiões, tem algumas crenças que fazem jejum sem ingestão de água nenhuma. Aí eu já acho recomendável eu procurar um nutricionista, tá, para verificar como é que tá a tua saúde, um médico. Para mim, funciona. E sempre, isso eu faço questão de lembrar, você tem que prestar atenção no teu corpo, no que funciona para você. Para mim funciona, para mim faz bem. Eu sinto uma melhora no meu organismo e eu sinto uma melhora na minha força de vontade com relação à alimentação, quando eu faço jejum. É diferente daquela coisa que algumas pessoas dizem, você vai fazer jejum e daí quando você volta a comer, você come tudo que você não comeu. Não, não acontece isso comigo, né? Comigo, não. Né? Mas pode ser que aconteça com você. Então preste atenção no teu corpo. Se isso está acontecendo, talvez o teu jejum seja longo demais ou talvez curto demais, né? Porque quando você faz um período um pouco maior, passa esse desespero por comer. E daí, quando você vai comer, você já não tá mais com tanta vontade. Mas isso depende de como é cada pessoa. Tipo, se tem uma pessoa que tem um grau de ansiedade bem maior do que o meu, talvez deva fazer um processo um pouquinho mais lento do que o que eu faço. Outra coisa muito interessante é você fazer um período, e quando eu falo de um período já começa a ficar um pouco maior, excluindo do teu cardápio algumas coisas que intoxicam o organismo. Por exemplo, refrigerante. Eu não bebo refrigerante, mas quem bebe? Passar um mês sem tomar refrigerante. E perceber, tentar prestar atenção nesse mês em como o teu organismo reage. Passar um mês sem comer derivados de leite, sem comer carne, sem ingerir bebidas alcoólicas. Escolhe uma coisa, né, sem ingerir coisas com glúten, para ir conhecendo o teu organismo e ir vendo como o teu organismo reage a essa alteração. Então, aos poucos, você vai perceber se esse alimento realmente faz bem para você ou se faz mal, porque o teu organismo vai ter uma alteração com você retirando esse determinado alimento da tua dieta, o teu organismo vai sofrer uma alteração. Se não sofrer, é porque ele não tem alteração, não interfere muito. Agora, se o teu organismo sofrer alteração, você vai poder começar a pensar se não é o caso de você maneirar, de você reduzir o consumo desse determinado item. Eu nem falo de você excluir totalmente, porque aí depende, é muito pessoal, mas às vezes só você reduzir a quantidade já é uma grande coisa. Eu falo dos laticínios, eu já fiz diversos períodos na minha vida, né? Eu sou vegetariana há 30 anos, porém eu gosto de derivados de leite, eu gosto de queijo. Então, durante muitas vezes eu fiz, vou fazer esse ano um mês sem ingerir nenhum derivado de leite.
é um pouco difícil para mim, principalmente nos primeiros dias. No final eu já estou tirando de letra. E eu até gosto de fazer isso porque eu aprendo a controlar os meus desejos alimentares, aquela coisa. Não é o alimento que me domina, eu que domino as minhas vontades. Eu tenho controle sobre o que eu preciso. E sentir como que o corpo reage a isso. Por exemplo, para mim, retirar os derivados de leite durante um mês não deu interferência nenhuma no meu organismo. Então, para mim, esse tipo de restrição, ele funciona para eu controlar a minha ansiedade, a minha força de vontade, funciona mais psicologicamente do que fisicamente. Para mim, não interfere. Para a minha mãe, ela retirar os derivados de leite da alimentação, a respiração dela melhora assim excepcionalmente. Ela começa a respirar muito melhor. Ela tem problemas respiratórios, ela tem rinite alérgica e reduz significativamente só reduzindo a ingestão de leite. A minha irmã melhora a flexibilidade. E tem muito a ver, porque o ácido lático do leite se acumula nas articulações. Então, quando você para de ingerir laticínios, reduz esse acúmulo de ácido lático e melhora a flexibilidade para a maioria das pessoas. Para mim, não fez diferença. Então, assim, vai de você testar. Mas passar um mês sem comer queijo é muito difícil para mim. Passa uma semana. Aí depois de um mês, tenta ficar 2. Né? Aumenta gradativamente, mas passa uma semana para sentir qual é. Passa um dia, se for o caso, se for muito difícil. Daí no mês seguinte fica 2 dias. E assim, até você conseguir gradativamente aumentando para você sentir como isso funciona no teu corpo. Quando eu parei de comer carne, eu parei de ter um problema de estômago que eu tinha quando eu era criança. Então eu descobri que a carne fazia mal para o meu organismo. Eu descobri que ovos fazem mal para o meu organismo, porque eu não consigo digerir bem, eu tenho problemas quando eu ingiro ovos. Então, são coisas que você vai descobrindo no teu corpo e que é diferente o meu do teu. Né? Tem gente que tira o glúten da alimentação e melhora a vitalidade, melhora um monte de coisa. Eu tentei, eu fiquei uns 2, 3 meses sem ingerir derivados de glúten e não alterou nada. Então, para mim, né, não faz muita diferença, eu gosto, beleza. Então, tenta fazer. Tem algumas pessoas que não toleram bem leguminosas, então feijão. Tira o feijão da tua alimentação durante uma semana, durante um mês e vê como que o teu organismo reage. Agora, tenta sempre lembrar que a tua alimentação tem que ser equilibrada. Então, você retirar o feijão e não comer uma proteína equivalente, uma coisa assim, talvez você tenha alguns problemas. Então, é importante, se você não tem essa boa base do que a alimentação precisa ter, consulta um nutricionista. Mas tenta ficar pelo menos uma semana, um mês, para ir sentindo o teu organismo. Uma das principais coisas, por exemplo, quando a gente para de comer carne, é que melhora muito o nosso olfato. Então, muitas pessoas a gente distingue que são vegetarianas pelo cheiro. Quando a gente chega perto das pessoas, a gente sente o cheiro que a pessoa tem, que é diferente de uma pessoa que come carne. Né? Então a gente desenvolve isso, desenvolve o paladar e desenvolve também uma consciência corporal, uma consciência de sensibilidade do ambiente, de audição. Né? Mas como eu costumo falar, é sempre muito diferente de uma pessoa para outra. Então eu não posso dizer você tira da tua vida todos os produtos industrializados e então você vai melhorar naquele aspecto. Não posso falar isso, porque é diferente. O que melhorou para mim pode não melhorar para você. Então, isso faz parte do processo de autoconhecimento. Você controla, reduz alguma coisa, controla e verifica de que forma isso interfere na tua vida. E quanto às técnicas de purificação, sempre que você fizer essa questão de desintoxicação, que também vale para quem fuma, ficar sem fumar, para quem
bebe bebidas alcoólicas, quem frequenta ambientes, porque as toxinas não estão apenas na alimentação, no ar que a gente respira. Tentar frequentar lugares que tenham um ar um pouco mais limpo, um pouco mais de melhor qualidade, né, que você consiga respirar um ar puro, mas também nas emoções, né? As nossas emoções também nos intoxicam. Então, por exemplo, redes sociais. Eu vou fazer uma semana sem aparecer, sem ligar, sem me conectar em redes sociais. Isso é curioso, mas já vai tirar uma grande parte das toxinas do teu organismo, né? Vou passar uma semana sem entrar em discussões desnecessárias. Então são todas coisas que intoxicam o nosso organismo. E se você consegue tirar, vamos fazer um período sem isso? Vamos, a energia do computador. Todo mundo sabe que o computador e o celular também, eles emitem raios, tal, que é uma energia que não é muito legal. Então, colocar uma hora, estipular uma hora para desconectar da internet, desligar celular, desligar computador e poder ficar algum tempo sem isso. Hoje é um dos nossos vícios, é o celular. Então tem gente que come com o celular na mão, que lê no celular, que assiste TV no celular. Então as pessoas parecem que estão com o celular grudado na mão. Isso intoxica, né? Tenta fazer um período sem. Desliga, deixa ali do lado, depois você vê o que está acontecendo, né? São formas de você buscar uma purificação do teu organismo, uma desintoxicação. Lembrando que o yoga é uma coisa muito mais global, ele vai além da técnica corporal, física, de melhora dos músculos e da flexibilidade. Ele é para ser uma coisa sistêmica, que vai mudar, que vai melhorar o teu sistema inteiro, não apenas uma parte. Então, busque, procure descobrir o que te intoxica, o que te deixa nervoso, o que te faz mal. E uma das formas de fazer isso é você tentando evitar durante um período alguma coisa, escolhe, elenca alguma coisa dos teus hábitos e tenta passar um tempo sem, prestando atenção em como o teu corpo, como a tua mente vão reagir a esse período que você vai ficar sem essa coisa, né? Esse hábito, esse alimento, esse ar poluído, o que quer que você escolha. Depois que você fizer com uma coisa, tenta outra e assim por diante. Bem, por hoje é isso. A gente falou de purificação e yoga, técnicas de purificação, algumas formas de pensar na purificação na tua vida. Se vocês quiserem saber mais sobre as técnicas mais avançadas, como o NET, o Shankaprakshalana, como utilizar, como fazer, podem perguntar pelo canal mesmo, podem perguntar quando a gente retornar para as aulas. Enfim, a gente pode voltar a conversar sobre isso. Então, fiquem bem, se puderem, fiquem em casa, se cuidem, né? Tentem manter os pensamentos bons, tranquilos, em paz, porque pensamentos nervosos também intoxicam, né? Vamos ampliar a consciência corporal, a consciência em si, né? Da mente também, das energias, para que a gente possa estar sempre bem, e não só para nós mesmos, mas para o mundo também, porque você ter uma consciência de si mesmo, você consegue perceber a sua função no mundo, o seu lugar no mundo, e saber, inclusive, como auxiliar as outras pessoas que convivem com você, né? Isso também é muito importante. Se você está bem, você pode fazer bem a outras pessoas. Se você não está bem, a tendência é que você acabe fazendo mal também. Então, vamos todos ficar bem. Por hoje é só, né? Agradeço a todos e grande abraço. Namastê.